FMP Cast. Conteúdos exclusivos desenvolvidos por professores e acadêmicos da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sou Conrado Paulino da Rosa, coordenador da pós-graduação presencial em EAD em Direito de Família e Sucessões aqui na Escola Superior do Ministério Público. E o tema de hoje é discutir direito das sucessões. Eu sei que o assunto ainda nos é pesado, principalmente no momento pandêmico. Todavia, a gente precisa pensar em que forma isso tudo precisa ser operacionalizado por parte daqueles que perderam os seus familiares ou amigos por causa das intercorrências do Covid-19. E aí, o foco de hoje é que a gente possa discutir a prática do inventário e partilha e que, inclusive, a gente consiga pensar quais são as ferramentas que os profissionais de carreira jurídica precisam apreender no momento pandêmico para elaborar melhor, quer o processo daqueles que já se foram, mas principalmente para que a gente possa pensar em ferramentas de planejamento sucessório. Por quê? Nós estamos num país que, infelizmente, não tem uma cultura de prevenção à questão do planejamento sucessório. Tanto é verdade que eu até sempre costumo desafiar os nossos alunos aqui da graduação, do mestrado ou da pós a provocar os seus familiares sobre a dificuldade de lidar com o tema, que imagine você, e essa provocação agora vai para você que nos assiste, que no próximo encontro de família você resolva falar sobre doação de órgãos na mesa. Se a tua mãe estiver presente, é possível que a tua mãe vai te dar um chacoalhão dizendo não fala sobre isso ainda mais na mesa. Ou seja, as pessoas não querem planejar a morte. Todavia, nós temos bons instrumentos para evitar os percalços do inventário. Muita gente não imagina, mas até mesmo a escolha de bens, a escolha do regime de bens quando de um casamento ou de uma união estável, ela vai importar em planejamento sucessório. Mas, Conrado, por que vai importar em planejamento sucessório? Pelo motivo que, na concorrência com os descendentes, ou seja, quando alguém vem a falecer e deixa descendentes, a participação sucessória do parceiro afetivo, seja cônjuge ou companheiro, vai depender do regime de bens. E aí, veja só, se você pretende ter filhos ou já os tem, você, no momento que vai iniciar uma relação afetiva, você tem que parar para pensar. Afinal de contas, eu quero que o meu parceiro ou a minha parceira divida a herança com os meus filhos? Será que eu quero dar uma maior participação ou menor participação? Então veja que a escolha do regime de bens, ela já é uma das formas de planejamento sucessório. Isso sem falar no próprio testamento. O testamento, que está previsto no artigo 1857 e seguintes do Código Civil, permite que toda pessoa capaz possa dispor de parte ou de todo o seu patrimônio por testamento. Mas, Conrado, por que o caput do artigo 1857 ele nos traz que é em parte ou em todo? Isso decorre dos artigos 1845 e o artigo 1846. E o que nós temos no 1845 e 1846? Nós temos ali os herdeiros necessários. E estes herdeiros necessários, que segundo o Código Civil são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, eles têm direito a uma reserva de metade dos bens da herança. Essa reserva está no artigo 1846 e ela se chama de legítima. Ou seja, aquilo que a gente presencia, aquilo que a gente visualiza nos seriados, nos filmes que acontecem nos Estados Unidos, de ter uma livre disposição testamentária, não é a estrutura no Brasil. Por quê? O nosso sistema sucessório é um sistema de divisão necessária. E por ser um sistema de divisão necessária, eu não posso dispor de 100% dos meus bens. Se eu fizer o testamento e eu tiver herdeiros necessários, nós temos ali no artigo 1789 do Código Civil, 1789, a necessidade da reserva da metade dos bens da herança a estes sujeitos. Ou seja, quem tem herdeiros necessários só vai poder dispor em testamento de 50% dos seus bens. Os outros 50% é a legítima, que vai ser dividida
entre esses herdeiros de acordo com as ordens estabelecidas pela legislação. E aí, veja que, embora em regra não seja da totalidade do patrimônio, nós temos pelo menos a possibilidade de dispor de 50% dos nossos bens, como nós bem entendermos. E veja que quando eu falei dos herdeiros necessários, lá do artigo 1845, eu não falei no companheiro. E sobre a sucessão do companheiro, esse é um dos temas mais palpitantes do momento no direito das sucessões. E no módulo de sucessões, a nossa pós-graduação presencial e EAD em família e sucessões, nós temos uma disciplina focada tão somente em discutir essa sucessão do companheiro. Isso decorre do fato de que em maio de 2017, nós tivemos a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julgou 2 recursos extraordinários que se transformaram nas repercussões gerais 498 e 809, que era 498, que era 809, declararam inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. Desde então, desde maio de 2017, nós temos a equiparação do cônjuge e do companheiro quanto ao sistema sucessório. Isso nos traz, na ordem de vocação hereditária prevista lá no artigo 1829, todas as vezes que você encontrar a expressão cônjuge, você também vai aplicar ao companheiro. Todavia, não houve a menção nesse julgamento se, com a declaração da inconstitucionalidade do artigo 1790, o companheiro passou a ser herdeiro necessário. E prova disso é que, no próprio ano de 2017, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que atuou como amicus curiae, ele apresentou embargos de declaração, que foram negados. Esses embargos foram desacolhidos no final do ano de 2018. E desde então, nós temos por grande parte da doutrina a defesa de que o companheiro ele passou a ser herdeiro necessário. Aqui no pós, a gente vai trabalhar que esse tema é polêmico. Eu, pelo menos, defendo, ainda que de maneira minoritária na doutrina, que o companheiro ele não passou a ser herdeiro necessário. E isso não quer dizer que o companheiro ele tenha menos direito que o cônjuge. Não é isso. Mas apenas para dar um espaço para a autonomia privada. Ou seja, se eu pretendo que a minha parceira ela seja minha herdeira necessária, eu posso me casar. Se eu não pretendo que ela seja minha herdeira necessária, daí eu vou ter a opção da união estável. Por quê? Isso, os tribunais estaduais vão ter que definir qual é a situação jurídica do companheiro depois da declaração da inconstitucionalidade do artigo 1790. Mas veja que a escolha do regime de bens, a utilização do testamento são mecanismos importantíssimos de planejamento sucessório. Assim como você tem, e aqui no módulo de sucessões, você também tem uma aula para discutir o planejamento sucessório em si e a constituição das holdings patrimoniais. Afinal de contas, a holding pode ser um instrumento de planejamento sucessório? Sim, mas não é para todas as esferas de família. Não é toda a estrutura familiar que se justifica a constituição de uma empresa. Mas a gente pode pensar em mecanismos mais simples, como até mesmo um seguro de vida. Você pode verificar lá no artigo 794 do Código Civil, artigo 794, que nós temos o seguro de vida como uma das formas de planejamento sucessório que não é herança e não responde pelas dívidas do falecido. É uma renda que vai ser capitalizada por esta pessoa, que vai ser paga aos beneficiários por ele indicado a partir da sua morte. Então veja que o planejamento sucessório ele pode ser muito mais simples do que imaginado e que o meio mais tradicional que nós temos é justamente o testamento, que o artigo 1860 do Código Civil traz no seu parágrafo único que a partir dos 16 anos qualquer pessoa vai poder fazer o seu testamento. E como o testamento é ato personalíssimo, nos termos do artigo 1858, esse adolescente, veja, com 16 anos, vai poder testar sem nenhuma assistência. Mas, Conrado, o que uma pessoa teria para testar com 16 anos? Olha, eu, na minha época, no máximo um violão que eu nunca aprendi a tocar. Mas, de qualquer forma, você sabe que pode ter aí um filho que esteja num canal no YouTube fazendo muito dinheiro. Aliás,
os youtubers mais bem pagos no mundo nos últimos anos têm sido crianças e adolescentes. E aí vem uma preocupação. Como fica a transmissão desses bens? Se um youtuber vem a falecer, como vai ser o inventário desse canal que vai continuar monetizando depois da morte? Ou aqueles bens que você tem na sua nuvem. Você já pensou como vai ser a destinação? Ou o seu perfil numa rede social? Os últimos falecimentos de personalidades têm se manifestado não só pelas homenagens nas redes sociais, mas o aumento de seguidores. O Gugu Liberato, que não é tão recente o falecimento, da queda até o óbito dele aumentou em 1 milhão o número de seguidores no Instagram. Isso tem um valor de mercado. Como vai ficar a sucessão do teu Facebook? Eu não sei se você sabe, mas você tem a possibilidade de constituir um contato herdeiro no seu Facebook para administrar o memorial em tua homenagem. Ou seja, o planejamento sucessório hoje, ele não é apenas dos bens materiais. A gente também precisa pensar dos bens imateriais. E tudo isso você também vai ter uma disciplina específica aqui na nossa pós-graduação. Por quê? Para aqueles que ficam, você vai ter necessariamente a constituição de um inventário. Esse inventário, que hoje a regra é a sua realização em tabelionato de notas. Excepcionalmente, é que nós vamos fazer por inventário judicial. Mas, Conrado, afinal de contas, quais são os requisitos para que nós tenhamos um inventário em tabelionato de notas? E aí eu convido você a localizar o artigo 610 do CPC. E o artigo 610 do CPC, ele nos traz que para que nós tenhamos um inventário em tabelionato de notas, nós precisamos, primeiro, do acordo entre os coherdeiros. Porque se é em sede de tabelionato, o tabelião apenas vai formalizar essa partilha. Também, nós não podemos ter herdeiros incapazes. E aí fica uma dica. Às vezes você tem um herdeiro que é um adolescente. Você pode emancipar esse adolescente. E aí, se você quiser saber um pouco mais sobre a prática do inventário, também vale a pena você consultar a resolução número 35 de 2007 do CNJ. A resolução número 35 de 2007, ela nos apresenta ali algumas dicas para o inventário extrajudicial. Mas, retomando, artigo 610 do CPC, acordo entre os coherdeiros, ausência de herdeiros incapazes, presença de advogado ou defensor público e ausência de testamento. E aí eu vou te dar uma dica da importância da atualização da tua parte, seja um profissional de carreira pública ou de carreira privada. Por quê? Se você analisa ali o artigo 610, aparentemente se tem testamento, eu não posso fazer um inventário em tabelionato de notas. Todavia, se você procurar o enunciado 600 das jornadas de direito civil, enunciado 600 das jornadas, e também a jurisprudência do STJ, você vai encontrar que hoje, mesmo com um testamento, é possível um inventário em tabelionato de notas. Mas, Conrado, como é possível? Decorre do seguinte: todo testamento, quando do falecimento do autor da herança, precisa ser iniciado um procedimento judicial que é uma ação de registro e cumprimento de testamento. Essa ação, ela está prevista lá no artigo 735 do CPC. Então procura aí, artigo 735 do CPC e seguintes. E lá no artigo 735 e seguintes, você tem um procedimento que tramita na vara de sucessões, onde apenas se verifica se todas as formalidades que são inerentes ao testamento foram cumpridas. E, no curso dessa ação, veja que não se faz acumulada com o inventário judicial, uma ação própria, a gente informa ao juiz da vara de sucessões. Olha, juiz da vara de sucessões, aqui tem acordo entre os herdeiros, tem herdeiros capazes, tem advogado, já autoriza que seja feito em tabelionato de notas. Então, olha só que interessante, já temos por jurisprudência do STJ a possibilidade que o inventário ele possa ser feito em tabelionato, mesmo com testamento. Tudo isso para evitar a demora de um processo de inventário e partilha. Por quê? O processo de inventário e partilha, ele em tese tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Por que em tese? Procura aí o artigo 611 do CPC e você vai encontrar no 611 o seguinte, artigo 611 do CPC, que o processo de inventário ele tem que ser iniciado em até 2 meses após a morte e concluído nos 12 meses subsequentes.
Então, por que nós temos um prazo para começar e, em tese, um prazo para terminar um inventário? É porque, quando alguém morre, os bens que pertenciam e todas as relações jurídicas, ativas e passivas que pertenciam ao morto, passam aos seus sucessores. Todavia, essa transferência, que está lá no artigo 1791, ela acontece enquanto uma universalidade, ou seja, enquanto um todo unitário, onde tudo é de todo mundo. E essa universalidade, ela só vai terminar quando concluído o inventário. Eis que, se nós temos uma universalidade onde tudo é de todo mundo, nós temos um grande potencial de litígio entre os coerdeiros. E é por isso que se tem um prazo para dar início ao inventário, que, como disse, artigo 611, deve ser iniciado em até 2 meses. Conrado, qual é a consequência para aquele que descumpre o prazo? Porque talvez um de vocês tenha pensado, ixi, meu avô faleceu, nunca abriu o inventário. Pois é, bem-vindo ao time. Todos nós temos pelo menos um inventário na nossa família que nunca foi iniciado. Qual é a consequência? A consequência é uma multa no imposto de transmissão causa-mortes. E esse imposto é de competência estadual. Quer dizer que cada unidade da federação vai definir se vai ter multa ou não. Por exemplo, Estado de Santa Catarina tem multa, Paraná tem multa, Ceará tem multa, Bahia tem multa. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde está sediada aqui a Fundação Escola Superior do Ministério Público, nós não temos multa pelo atraso no inventário. Mas agora, você sempre vai ter, se o inventário tramita num estado onde tem a multa, você vai pagar uma multa pelo atraso no inventário. E não só isso. É muito comum aqui no Rio Grande do Sul a pessoa buscar ter bens em Santa Catarina. E imagina alguém domiciliado em Porto Alegre, o inventário tramita aqui e tem uma casa em Santa Catarina. Em relação à casa de Santa Catarina, considerando que existe lá a incidência de multa, os herdeiros vão ter que pagar a multa porque não iniciaram o inventário em 2 meses. E não só isso, artigo 611, o inventário tem um prazo para começar e um prazo para terminar, que fala aí o artigo 611 nos 12 meses subsequentes. Só que você sabe muito bem que um processo de inventário com litígio acabar em 12 meses é praticamente impossível. Tanto é verdade que um dos processos mais longos da história do judiciário no Brasil foi um processo aqui no interior do Rio Grande do Sul, na comarca de Rio Grande, que demorou nada menos do que 107 anos para ser concluído. Você não ouviu mal, 107 anos. É um dos processos mais longos da história do judiciário no Brasil. Então, por isso que nós temos sempre que pensar em mecanismos para evitar a judicialização. E aí, mais uma vez, vem a importância de um agir autocompositivo, onde quer a utilização da mediação e da conciliação e até mesmo da constelação, que a gente também estuda na pós-graduação aqui da FMP, poderão te auxiliar. Sem falar nas ferramentas processuais. Certamente você já ouviu falar nos negócios jurídicos processuais, que estão previstos no artigo 190 e seguintes do CPC. Pois é, os negócios jurídicos processuais podem ser bons aliados para que nós tenhamos celeridade num processo de inventário, porque caberá aos coherdeiros celebrar negócios jurídicos que possam trazer uma celeridade, como, por exemplo, criar um calendário processual, criar regras para avaliação, estabelecer regras de partilha para os bens de afeição. Aquele de vocês que já fez um inventário sabe que muitas vezes o que causa o conflito pode não ser um bem material em si, e sim algum bem que tenha uma natureza afetiva. Os bordados da avó que faleceu, o porta-retrato. E olha só que legal, os coherdeiros podem fazer um negócio jurídico processual que esses bens de afeição serão partilhados por sorteio. Isso tudo certamente consegue trazer maior efetividade a esse processo e maior celeridade. Mas é claro, para saber mais sobre isso, para ter essas ferramentas que vão auxiliar os seus clientes ou até mesmo os processos que você atua enquanto promotor ou promotora de justiça, enquanto magistrado, ou até mesmo como eu, como advogado, ou você como advogada, você vai saber mais sobre isso aqui na nossa pós-graduação presencial e EAD em Direito de Família e Sucessões. Certamente você encontra na FMP o melhor corpo docente do mercado, os professores que são referência
no Brasil e no exterior que produzem nessa matéria, que têm seus livros citados pelos tribunais superiores ou até mesmo que são julgadores dos tribunais estaduais, estão aqui conosco. E agora só falta você. Garanta já a sua vaga e seja um especialista em família e sucessões com um selo da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Eu espero você aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus colegas. Mais informações no site fmp.edu.br ou nas redes sociais da FMP.